Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos com o nosso aquário de ideias aqui, recebendo pessoas muito interessantes, e hoje não é diferente. Nesses podcasts publicados no Podcast Cepal e em irmãos.com. E já temos falado de alguns países por aqui. Já falamos sobre Itália, missionários da Cepal na Itália, missionários da Cepal se preparando para ir para Portugal. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Espanha. A Espanha que tem agora, já tem uma equipe Cepal Espanha, né? Está se formando, mas vocês vão chegar lá também. Eu estou aqui com Diego e Michele Santos. Bem-vindos ao Podcast Cepal e praticamente bem-vindos a Cepal, né? Muito obrigada. Muito obrigado, verdade. Quando que vocês entraram oficialmente na Cepal? Outubro de 2014. Nossa, então faz tempo. Tem um tempinho já. Ah, a gente não se conheceu ainda. Vocês não vieram em encontro, não foram em retiro, aí também não dá, né? Fica difícil, né? Diego e Michele são jovens. Quantos anos você tem, Diego? Eu tenho 33. 33. A Michele deve ter perto disso, eu não vou perguntar porque pode ser desagradável. Mas... 31. 31, é. E vocês estão se preparando para ir para a Espanha. Mas o chamado de vocês é muito mais complexo do que simplesmente, decidimos ir para a Espanha, né? Como é que nasceu esse chamado no coração de vocês? Como é que foi esse processo até chegar nessa decisão e nesse preparo que vocês estão agora? Então, nós viemos nessa caminhada aí do ministério desde 2008, quando terminamos o seminário, fomos para o Rio Grande do Sul e ali começamos então o ministério com esportes e Deus foi encaminhando as coisas. Você começou a mexer com esporte porque você gostava muito de esporte ou porque surgiu uma oportunidade? Você sempre foi, ele sempre foi esportista, Michele? Sempre, sempre. Até hoje continua com os exercícios dele, futebol que ele não larga e tal, ele é apaixonado por esporte. Ele tem aquele dedão de atleta, assim, todo pisado. Na verdade, começou lá com 6 anos de idade, né? Com a paixão pelo futebol, querendo ser atleta profissional. Tá. Mas num determinado momento eu pensei que isso não fosse fazer parte do meu ministério. Por as loucuras de Deus me colocou, assim, sem eu querer, no momento que eu pensava que tinha acabado o esporte. Estava me dedicando a pastoreio de jovens, numa igreja local aqui em São Paulo. E alguns convites vieram e Deus confirmou que nosso ministério seria numa capelania de esportes, uma capelania de atleta profissional lá no Rio Grande do Sul. Porque você é de Vitória e conheceu a Michele no seminário. A Michele é do Rio Grande do Sul. Isso. De que cidade que é? Eu sou nascida em Porto Alegre, mas me criei em Novo Hamburgo, que é na região metropolitana ali de Natal. E aí surgiu, por essa relação, o convite para... Esse convite para um clube na cidade de Gravataí, na grande Porto Alegre. Clube de futebol. Clube de futebol profissional, onde a gente trabalhava desde a base até os atletas profissionais. E aí vocês envolvidos lá com essa capelania? Isso, a capelania, onde a gente aplicava os princípios gerais de capelania, transposicionava isso para a vida do atleta, né? Para o dia a dia do atleta no clube, o dia a dia do atleta na concentração, toda essa relação que é um outro mundo, né? Uma subcultura que nós temos, que é a cultura do atleta profissional. E depois disso a gente começou com a capelania esportiva lá no Rio Grande do Sul, no início do nosso ministério. A gente foi para o Rio Grande do Sul em 2009, né? Depois que a gente concluiu o seminário, e depois nos integramos a uma igreja local também, e lá a gente começou a desenvolver também trabalho com juniores, discipulado, pequenos grupos, o esporte, e a gente começou a desenvolver algumas ferramentas de capacitação de igrejas com o ministério esportivo, né, com ferramentas como Kids Games e outras... Festivais comunitários. Festivais. Então a gente trabalhou muito com capacitação de igrejas também na área esportiva, né, utilizando o esporte como ferramenta de relacionamento da igreja com a comunidade e assim desenvolvendo relacionamentos e trazendo então as pessoas a partir daí, né, para um contexto de discipulado, né, e do evangelho mesmo, mas o esporte como uma ferramenta. Então, desde o início do nosso ministério, o esporte sempre acompanhou, assim, né, num primeiro momento ele foi o foco principal e depois sempre nos acompanhou como uma ferramenta, né. E você com os esportes, como que é, Michele? Eu cuido mais da parte discipular. Eu recebo os atletas em casa, a gente convidava eles para comer uma pipoca, ver um filme, né, sair um pouco do clube, então essa parte eu fazia bem. O esporte é mais o Diego. E aí chegou o momento que vocês voltaram, você voltou pro Espírito Santo, Isso. né? E o que aconteceu para vocês tomarem essa decisão? Bom, nós tivemos Deus sinalizou no nosso coração, devido a
um sistema que a igreja local a qual a gente pertencia no Rio Grande do Sul estava adotando de crescimento de igreja, ao qual nós estudamos e nós percebemos que não combinava um pouco com a gente. Até então vocês eram contratados da igreja? Sim, nós éramos missionários enviados. Já eram missionários. Do Espírito Santo para o Rio Grande do Sul. Entendi. Mas atuávamos como equipe pastoral dessa igreja local, na cidade de Porto Alegre, atuando em Gravataí como plantador de igreja. Tá. E aí, por essa questão, acendeu uma luzinha amarela, nós submetemos a Deus esse incômodo, e Deus foi confirmando, né, nos meses seguintes. Isso começou em fevereiro de 2014, aí em abril de 2014 nós então entregamos o ministério, convictos da confirmação de Deus que havia dado o nosso tempo de serviço no Rio Grande do Sul. Mas ainda não existia uma outra proposta. Não existia nenhum convite. Foi mesmo assim, que nem Abraão. Pega tuas coisas e vai, que eu vou te dizer aonde. Então a congregação que a gente tava cuidando da igreja lá em Gravataí, tava no melhor momento, assim, tava crescendo muito, tava muito legal. E eles que a gente te sustentavam. amava. E eles também faziam parte do sustento. A gente foi enviado no primeiro momento por Vitória, né, pelo Espírito Santo, pela primeira igreja, pela convenção, e depois da igreja que nos recebeu lá e a congregação também compunham, né, o nosso sustento. Sei como funciona. Então a gente tava vivendo um melhor momento, assim, muito legal. Eu também a parte profissional, paralelo, né, a questão do ministério, mas a gente entendeu de Deus e obedecemos. Tá. Sem saber mesmo. E aí, o que Deus fez nessa história? Então, aí, depois de 15 dias, mais ou menos, nós nos encontramos com Josué Campanhã, num summit lá na cidade de Novo Hamburgo. Que você já o conhecia desde pequeno, né? Sim. Eu fui, na verdade, pro summit para ter um contato com aquele que foi o pastor que investiu na minha vida ainda na adolescência. Quando eu não tinha esperança, todo mundo olhava pra mim e falava, esse menino não vai virar nada. Só quer jogar futebol. Só jogar futebol e brigar. E ele acreditou, investiu. Então eu fui pra conversar com ele sobre aquele momento. Você já tinha saído da igreja? Sim, já tava nesse hiato. Isso, 15 a 20 dias em casa, já entrando quase que em depressão, sem saber o que fazer, e orando, pedindo a Deus direcionamento, e veio através da vida do Josué essa questão de pensar sair do Brasil. Nós não pensávamos sair do Brasil, e Josué nos levou a pensar em sair pelo nosso perfil. Jovens que trabalham com esporte, brasileiro, isso abre porta em muito lugar. Então ele nos levou a sonhar isso, né? Brasileiro, futebol, Pelé, né? Isso, exatamente. Ronaldinho, por aí. Agora Neymar, né? Neymar. E aí, o que acontece? Vocês começaram a pensar nisso e conheceram a CEPAL provavelmente através do Josué. Sim. Aí o Josué nos indicou algumas possibilidades, nos incentivou também a estudar outras agências, a pensar outras agências. Nós tivemos um tempo onde nós buscamos esse conhecimento de outras agências, mas no final Deus confirmou a CEPAL no encontro Conhecendo a CEPAL em Londrina, e nesse meio tempo veio o convite dessa igreja em Barcelona, que foi muito interessante porque mandei um e-mail para a Beth, que a gente já conhecia também desde a adolescência. Que legal isso. Perguntando a situação lá, como que tava, se tinha oportunidade de ministério. E ela respondeu 5 minutos depois. Falou, Diego, Deus respondeu muito rápido, não imaginei que fosse assim. Ontem, isso foi numa segunda-feira. Ela falou, no domingo à tarde, nós estávamos orando com a equipe pastoral, pedindo um casal de brasileiros, jovens, com o perfil de vocês. Nós temos o projeto da vida de vocês e tal. Aí na terça-feira fizemos um Skype, ela apresentou o projeto, o plano da igreja, o processo que a igreja vem vivendo de crescimento, de ensino, discipulado. Isso caiu no nosso coração. Então nos encantou o projeto, o momento que a igreja vive, e a realidade da Espanha nos impactou muito, e aí começamos a viver o processo. Poxa, que legal. E aí vocês voltaram pra Vitória. Isso. Você foi pra Vitória. Agora estão em Vitória, isso. Né? E aí, se preparando. Aí como é que aconteceu? Aí a gente começou um processo de oração pra definir mesmo se era isso, e Deus confirmou de várias formas, assim, no nosso coração. Só que aí a gente tava na expectativa que a gente já iria em novembro. A gente nunca viveu, assim, com missionários, assim, de levantamento de sustento, de fazer parte de uma agência. Isso é uma coisa nova pra gente, né? E aí a gente foi pro Conhecendo a CEPAL em julho, né? E achando que em novembro a gente já estaria lá na Espanha, porque a Beth estava nos esperando lá. Eles estavam na expectativa da gente chegar lá. Chegar logo, e aí, né? quando a gente chegou no Conhecendo a CEPAL, o Oswaldo, na época que a gente fez com ele falou, não, gente, não sei como que a Beth disse isso pra vocês, porque é no mínimo 1 ano e meio, há 3 anos, né, a média. A gente, como assim? E agora, né? O que a gente vai fazer? Porque a gente tava sem, né, já tinha aberto mão do ministério, do nosso projeto era só lá. E aí foi quando um pastor amigo nosso, do Espírito Santo, nos convidou pra passar esse período de transição lá em Vitória, que
era da cidade do Diego, para auxiliar nas demandas da igreja nesse meio tempo, enquanto vivíamos o processo de treinamento e levantamento de recursos. Por isso que tu não nos viu muito ano passado aqui, porque a gente estava bem envolvido com o ministério da igreja. Estava bem envolvido com o Ministério de Famílias na igreja, servimos durante um ano como pastores de famílias, e em agosto do ano passado fomos até a Espanha, ficamos lá 30 dias. Que legal. E foi a confirmação de Deus, assim, foi o carimbo final, assim, né? Quando a gente viu de perto, a gente presenciou, a gente conversou com os espanhóis, com os catalães, para entender a realidade espiritual, e Deus cravou no nosso coração, e aí voltamos, entregamos o ministério, e desde dezembro do ano passado estamos vivendo o processo de levantamento de recursos. Agora focado só nisso, só né? Na Espanha. Com nenhum ministério paralelo, agora é só divulgar o projeto para editar o quanto antes. Divulgar o projeto, trabalhar a ansiedade. Isso é difícil. É muito difícil, né? De viver aqui pensando lá e deixar essa parte com Deus, chegar lá. Mas a gente está administrando. Que legal. Então vamos falar da Espanha. O que vocês viram lá? Eu sei que a experiência de vocês lá é pequena, mas com certeza vocês estão estudando muito a realidade espanhola. Qual é a realidade da Espanha hoje? A gente sabe da Europa em geral, mas a Espanha especificamente, qual é a situação espiritual, como estão as igrejas, o que vocês diagnosticaram nessa viagem? Cara, é assustador, assim. Nós chegamos na Espanha com uma ideia do que era, mas lá vivendo a gente percebeu que é muito maior esse abismo espiritual que a Espanha vive. Hoje, na verdade em 2007, uma pesquisa do Centro Sociológico Catalão aponta que apenas 17,8% da população é católica praticante e que a maior religião hoje já é o ateísmo. Em 2007, o ateísmo compunha 17,9% contra 17,8% de católicos. Mas a expectativa para 2020 é que seja de aproximadamente 40% de ateus e agnósticos em todo o país. A realidade do protestantismo é mais assustador. Hoje nós temos apenas de 47 milhões de habitantes. Em 2007, apenas 400 mil espanhóis se denominavam cristãos protestantes. Então aí com menos de 1% da população é de cristãos protestantes. E a Beth e a Evelyn a gente conhece bem, né? Que a gente, assim, eu e a minha esposa, a gente conhece bem, que a gente fez treinamento junto e elas são realmente apaixonadas por aquele país, né? Qual que é o trabalho? A gente, não sei quando eu vou conseguir gravar com elas, né? Tão perto assim. Mas qual que é o trabalho que elas têm feito e como vocês vão se encaixar nesse projeto delas lá? Elas têm auxiliado, né, uma igreja local com um trabalho de discipulado. Focam bastante no discipulado de modo integral na igreja e elas focam muito também no discipulado de mulheres, né? Então esse trabalho delas tem surtido muito resultado. No projeto que nós vamos apoiá-las, Bola Brasil Barcelona, que é um projeto sócio-esportivo, nasce no coração delas, mas hoje a equipe que compõe o projeto são 16 voluntários, todos eles discipulados por elas, né? Então, assim, o trabalho delas é muito legal e tem impactado muito a nova geração. É uma igreja jovem. 80% dos voluntários do Bola Brasil tem menos de 22 anos. Poxa. Então, tudo influência delas na vida dessas pessoas e em toda a estrutura da igreja, de discipulado, de vida de igreja, tem a mão da Beth e da Evelyn. E hoje a Evelyn está cuidando do braço social da igreja, né? Então, toda a parte social, agora com a chegada dos refugiados, né, na Espanha. Sim. Então, ela tem se envolvido muito nesse processo da igreja, recebendo os refugiados. E aí fica aqui já um pedido de oração, né, para todo mundo que nos ouvir, para que ore, para que Deus dê muita sabedoria a toda a igreja e especialmente a Evelyn, para trazer luz em como receber, como cuidar desse povo que está chegando agora para a Espanha. A questão da realidade lá é que o evangelho se esfriou lá mesmo, né? O resultado disso por esse percentual que a gente viu. Vários fatos na história contribuíram para isso, né? Então o povo lá tem aversão, assim, ao evangelho. Então o esporte é uma ferramenta muito boa para isso. Então o que a gente vê hoje são igrejas vazias. Na verdade, a gente quase não viu... Aliás, a gente não viu nenhuma igreja evangélica, assim, templo, essas coisas assim, não tem mais. E igrejas
igrejas católicas, a maioria são museus, algumas só que funcionam ainda missas. E a igreja local onde a gente vai pertencer, ela se reúne no auditório, no anfiteatro de uma escola. Então, assim, não tem hoje muita liderança, são poucas pessoas maduras hoje que ainda resistiram a esses anos ou que nasceram em famílias evangélicas, são pouquíssimas pessoas. Então, são muitos novos convertidos hoje. Então, hoje a Beth... É uma igreja nova, É uma igreja nova. Essa igreja fez 5 anos ano passado, né, amor? Quando a gente foi lá. Então, ela tá crescendo muito, vem numa proposta muito bacana de discipulado, né, de ensino, muito bacana, mas é cansativo pros mesmos, porque são poucos que o pastor pode contar, né? E a Beth e a Evelyn estão bem envolvidas em toda a questão da igreja. Então, quando nos perguntou como que a gente poderia somar lá, o que a gente vai fazer, a expectativa deles é justamente pra gente chegar e ocupar o lugar da Beth no projeto, pra que ela possa se desviar um pouco do projeto e continuar focando na igreja, porque hoje ela abraça muita coisa. Então, a ideia é que a gente pudesse somar ali no projeto e também auxiliar nas demandas da igreja, mas que a gente pudesse, então, estar na coordenação do projeto pra ela poder focar nas outras coisas também, porque ela tá bem cansada, né? É muita coisa. Que legal, gente. Que legal. Nosso coração fica aquecido de ver pessoas se despertando pra sonhar com a Europa, pra trabalhar na Europa, né? A gente tem um carinho, a gratidão muito especial a esse continente, a Espanha e tudo mais. E eu queria desafiar quem tá ouvindo, né? E sente esse interesse também pela Espanha, pela Europa, entrar em contato com o Diego e com a Michelle pelo site da CEPAL, tem lá os contatos, cepal.org.br, conhecer melhor o projeto deles, que eles têm para oferecer, entre em contato com eles e ajude a enviar eles o mais rápido possível. Amém. Que a gente vê os olhos deles brilhando quando eles falam desse chamado. Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Michelle, que Deus abençoe muito vocês. Valeu. E que essa ferramenta sirva para divulgar ainda mais o que está sendo feito, que tem gente se movendo, tem gente se movimentando para transformar esse mundo. Amém. A Espanha vive um momento gostoso, apesar desse abismo, desse ato, tem se levantado uma nova geração de líderes, de pastores, enviados do mundo todo para lá, e a gente já começa a ver uma luz no final do túnel. Então continue orando aí por esse mover de Deus que está se levantando na Espanha, e que em breve nós possamos ver uma igreja forte ali na Espanha. Amém. Obrigado, Diego. Obrigado, Michelle. Deus abençoe. Valeu.